Olá, meus amigos, nós estamos aqui novamente juntos para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz. Agora estamos estudando os Mensageiros e o capítulo é o capítulo 40. Rumo ao campo. Quase todos os servidores espirituais puseram-se a caminho de tarefas variadas. Somente alguns amigos permaneceriam na residência de Dona Isabel em missão de auxílio e vigilância. Notei que Aniceto continuava distribuindo instruções diversas, dirigindo-se em caráter confidencial a determinados companheiros a respeito da missão que lhe confiara Telésforo. Antes do meio-dia, porém, convidou-nos a acompanhá-lo. Na oficina, disse-nos bondoso, encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho. Recebemos reforços de energia. Alimentamo-nos convenientemente para prosseguir no esforço, mas convenhamos que para muitos de nós a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Voltaremos ao crepúsculo. Onde iríamos? Ignorava. Recordei que, de fato, se alguns haviam repousado no santuário doméstico durante a noite, a maioria havia trabalhado incessantemente. E concluiu que, se muitos pela manhã haviam tomado rumo às obrigações, outros teriam buscado o repouso indispensável. Onde vão? Perguntou um companheiro de vigilância que se fizera nosso amigo. Antes que respondêssemos, Aniceto esclareceu. Vamos ao campo. E dirigindo-se especialmente a Vicente e a mim, considerou. Utilizemos a volitação, mesmo porque não temos objetivos imediatos no centro urbano. Notei que movimentava agora minhas faculdades volitantes com facilidade crescente. A excursão educativa, com escala pelo posto de socorro de Campo da Paz, fizera-me grande bem, melhorara em adestramento, sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior. Mobilizava os recursos próprios, sem dificuldade. Reparei igualmente que as minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente. Volitando, não observava até então o que agora verificava, extremamente surpreendido. Dantes via somente os homens e os animais, veículos e edifícios chumbados ao solo. Agora a visão dilatava-se. Reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo as águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metido em escafandros muito densos no fundo lodoso do oceano. Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Indagava nosso orientador, percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Como não soubéssemos definir com exatidão, prosseguia explicando. São nuvens de bactérias variadas. Flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombra. Indicava-nos certos edifícios e certas regiões citadinas. Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Vocês observem quantas coisas nós estamos aprendendo nesse capítulo. Tudo isso que está marcado em amarelo nós vamos discutir no fim. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas. Imprimindo grave inflexão às palavras, considerou: tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como veem, o orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem sobrepor-se às influências múltiplas
de natureza menos digna. Interessado, contudo, em maior esclarecimento, perguntei: mas a matéria mental, emitida pelo homem inferior, tem vida própria como o núcleo de corpúsculos microscópios de que se originam as enfermidades corporais? Olhe que pergunta importante. Eu vou repetir. A matéria mental, emitida pelo homem inferior, tem vida própria como o núcleo de corpúsculos microscópicos que se originam nas enfermidades corporais? O mentor generoso sorriu singularmente e acentuou: como não? Vocês presentemente não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico. Não podemos considerar somente, no capítulo das moléstias, a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão de consolo na instrução e do alívio. Mas no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. Meu Deus! Exclamou Vicente espantado. A que perigo está submetido o homem comum? Por isso, tornou Aniceto cuidadoso, a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. É por essa mesma razão ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo, ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé pôde proporcionar essa realização. As ciências, as filosofias preparam o campo, entretanto a fé que vence a morte é a semente vital, possuindo-lhe o valor eterno. Encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. Compreendendo que precisaria completar o esclarecimento, exclamou depois de pausa mais longa: todos precisamos saber emitir e saber receber. Para alcançarem a posição de equilíbrio nesse mistério, empenham-se os homens encarnados e nós outros em luta incessante. E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização e todo esforço nobre ajuda sempre. As explicações recebidas não poderiam ser mais claras. Aquela visão, porém, de ruas repletas de pontos sombrios a se deslocarem vagarosas, atingindo homens e máquinas nas vias públicas, assombrava-me. Sequioso de ensinamentos, tornei ao assunto. A lição para mim tem valores incalculáveis. E quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana. Aniceto, contudo, não me deixou terminar. Conhecendo de antemão minha pergunta natural, cortou-me a frase exclamando: sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. O sol, meus amigos, o sol e bons pensamentos é que nos mantém saudáveis. Por essa razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. E abanando significativamente a cabeça, concluiu: nada obstante ser poder imenso, recurso divino, enquanto os homens
herdeiros de Deus, cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores, em número bastante para a batalha sem tréguas, em que devem ganhar os valores legítimos da evolução. Então, meus amigos, esse capítulo nos trouxe esclarecimentos preciosos, principalmente para os dias que vivemos hoje. Deixando marcado neste capítulo, são dias de pandemia. Vamos às observações. André observou que o treinamento lhe fez bem, era capaz de volitar, ver, sentir, como não era capaz antes. Isso nos mostra o quanto é importante exercitar nossas capacidades para o aprimoramento constante. A teoria é ótima, mas sem a prática não nos desenvolveremos. Nos apercebemos, então, o valor da encarnação. Aqui exercitamos o que tivemos aprendidos nos planos espirituais. André descreve como estava agora, vendo e sentindo. O ar lhe parecia como um oceano, denso, e os encarnados como os pesados corpos se arrastando na superfície. Para nós, o ar parece leve. Mas para os espíritos sutis a sensação é diferente. O orientador aponta para manchas escuras na superfície e explica, são nuvens de bactérias. Essas bactérias são ainda no plano astral. E que essas estavam sempre junto aos que viravam na mesma afinidade. O mesmo ele diz para as manchas pardacentas mais adiante. Fala ainda que se fixassem a visão, poderiam ver os monstros que seguiam certas pessoas. Mais uma vez nos é indicado que nossos pensamentos atraem o que é similar. Bons pensamentos, boas afinidades. Materializamos o que pensamos. Então você fica tendo pensamentos negativos, pensamentos sombrios, medo. Medo é terrível, culpa é terrível. Então a gente precisa ter o hábito da higiene mental. Nós precisamos ter atividades que nos façam rir, que nos façam ter bons pensamentos. Sabe aquele filme que faz a gente chorar? Pois então, isso faz bem, porque você está vibrando em favor do outro, seja ele um personagem, seja ele uma pessoa. Você dá risada de coisas gozadas positivas, nada de dar risada que o outro se machucou. É muito comum esse tipo de vídeo. Vamos fugir disso. Então, alegria saudável. Seguindo, André questiona se essas bactérias poderiam ser patogênicas, se poderiam infectar. O orientador afirma que sim, somos um corpo psicofísico, adoecemos nos vários corpos. Essas bactérias se tornam larvas mentais e nos prejudicam certamente. O que está no perispírito chega ao corpo. Então, essa bactéria astral, essa bactéria que está ainda no plano astral, ela se conecta ao nosso perispírito. O nosso perispírito é a ligação entre o nosso espírito e o nosso corpo. Então, essa bactéria, em contato com o nosso magnetismo animal, vai se tornar físico e vai infectar o nosso corpo. Continuando com o tema, Aniceto esclarece que se não fosse a luz do Sol e o magnetismo da Terra, a humanidade não teria sobrevivido a esses organismos, construídos e materializados pelos pensamentos menos nobres. Meus amigos, essa lição tem muito a ver com tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, no começo do século XXI, sendo bombardeados por todo tipo de vírus e bactérias que foram criados durante os últimos séculos. Então são os pensamentos no mal, as arquiteturas de batalhas, de um querer vencer o outro, um querer atrapalhar a vida do outro, os pensamentos malignos de toda ordem, se materializaram agora em massa no plano físico. Cabe a nós combatermos tudo isso, não só pelos medicamentos físicos, mas também por nossos pensamentos, porque são os nossos pensamentos, são as nossas tendências morais e espirituais que vão nos fazer adoecer ou não.
Isso não quer dizer que quem adoece seja uma pessoa má. Não. Quem adoece são pessoas que têm medo, que têm vibrações compatíveis com o vírus. Então, cabe a cada um de nós, além da medicação física, que pode nos ajudar sim, porque nós somos seres materiais, também cuidar do nosso corpo psíquico, nosso corpo mental, nosso corpo espiritual, para que essas bactérias não venham nos contaminar. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.